Está começando Podcast 433. E aí, rapaziada, estamos começando mais um Podcast 433 e vamos falar tudo o que rolou aí no Brasileirão, vamos falar também do que rolou, do que vai possivelmente rolar aí nos jogos da Libertadores desta semana. Também tem Champions League, muita coisa que vai acontecer essa semana pra gente poder falar no podcast de hoje. Juntamente comigo está escalado Leonardo Lustosa. O caos essa semana na Libertadores. Saudações, amigos. Fiquem conosco até o fim desse podcast. Tenho certeza que você vai curtir. Deixe seu like, comentário. O que mais? Ativa o sininho, essas paradas todas aí dos blogueiros. Abraços, vamos que vamos. Também está comigo mais uma vez esse amigo que é muito entendedor de futebol, nada clubista, realmente parece o Mauro César aqui, só que mais pobre. Tailon Moro! Um bom dia, boa tarde a todos. É isso aí, José, não concordo muito sobre o conteúdo da sua fala, mas estou aqui forçado, né, devido às circunstâncias, a participar desse podcast. Espero que os amigos ligados também estejam junto com a gente nesse tormento que é falar de futebol. É verdade. Bom, vamos começar falando do que rolou então nessa semana, nesse final de semana do Brasileirão. A gente teve um jogo que dava mais em conta que seria um pouco mais legal, ou não, depende do ponto de vista. Que foi o jogo que rolou no sábado às 19 horas. Foi o 0-0 entre Flamengo e São Paulo, que marcou a estreia do Fernando Diniz no São Paulo. Ele que vai tentar aí colocar a Lavoupiana aí no São Paulo, toque de bola com qualidade. Léo, dá uma comentada nesse jogo, que estreia aí do Fernando Diniz, hein? Rapaz, acho que se ele pudesse assinar esse contrato com São Paulo, já prevendo esse empate lá no Maracanã, ele assinaria na hora, assim. Estreia com empate contra o time do Jorge Jesus. Assinaria na mesma hora. Não acreditava, até ziquei o Flamengo no último podcast, porque eu falei que era favorito até no Morumbi, imagina no Maracanã. Deu no que deu, né? Precisam ser analisadas algumas coisas. O São Paulo jogou bola, né? Apesar da tônica do medo, do pragmatismo, que talvez ainda não foi mostrado o futebol que o Diniz quer. O São Paulo mostrou, talvez, no mínimo, vontade de querer esse resultado. O Flamengo mostrou as limitações também um pouco de elenco. Acho que o jogo ficou meio trancado por conta disso. Um jogo muito faltoso, muito nervoso. O Flamengo tentando aí se segurar as pontas, porque no meio de semana tem jogo importantíssimo. E o São Paulo tendo que dar essa resposta, né? O coach, psicólogo, sei lá como você quer chamar, o Fernando Diniz, deu conta de tirar esse resultado leite de pedra, vamos assim dizer, lá no Maracanã. Torcida em peso, lances polêmicos, tem que ser dito também. Houve um pênalti, na minha opinião, em cima do Gabriel Barbosa, na mesma medida que também ele deveria ter sido expulso na entrada forte de sola na perna do Dani Alves. Então, um jogo aí com todas as características grandes de um jogo de futebol brasileiro, que é com polêmica, com VAR atuando ou não, e com muita cera, né? Os jogadores do São Paulo, aí, cara, nossa, toda hora era um cara com cãibra, o outro com não sei o quê. O Jorge Jesus até falou isso na coletiva, né? Falando aí dos aspectos extra-táticos, vamos assim dizer, fora do âmbito tático. Essa parte eu deixo pro Tailon, porque ele é o homem que tá aqui para falar das linhas de marcação, né? Bloco que é ofensivo, não sei o quê. Vai, Tailon, como foi o jogo? Não, eu só queria deixar meu destaque aqui, que muito foi falado sobre o favoritismo do Flamengo, né? Desde antes do jogo, o pessoal falando que não, o Flamengo vai ganhar fácil, o Diniz chegando agora, vai ser uma equipe muito frágil, São Paulo, mas já estava escrito, pelo menos uma coisa, o Gabigol não faria gol esse jogo. Todo mundo levando faixa, hoje tem gol do Gabigol, placa de publicidade falando hoje tem gol do Gabigol, mas esqueceram de um detalhe. Foi o primeiro jogo do Gabigol, depois de voltar ao Brasil, que ele enfrentou uma linha de zaga que tinha um defensor europeu. Ou seja, isso já tinha uma ampla dificuldade para ele, esse desafio. Por quê? Porque quando ele enfrentou defensores europeus, lá na Itália e também em Portugal, ele se mostrou com muita dificuldade de fazer o gol. E aqui no Brasil, ele só enfrentava defensores sul-americanos. Então isso já foi uma barreira aí na atuação dele, né? Ele não teve muitas chances, mas também
não conseguiu ali realizar o que ele vinha fazendo nos últimos jogos. Sobre a questão tática, eu acho que o Diniz conseguiu fechar bastante o meio de São Paulo. São Paulo jogou com o Luan, Daniel Alves, Tietê, Hernanes e Antony fechando ali bastante a circulação de bola do Flamengo. O Flamengo também sem o Rafinha e o Felipe Luiz desde o início do jogo. Então, os laterais aí, René e Rodinei, como já foi dito pelo Léo, com um pouco mais de dificuldade, né, de suprir aí essas duas ausências, fazendo com que o Rafinha e o próprio Felipe Luiz jogassem uma parte ali do segundo tempo. O Flamengo até melhorou, mas não conseguiu ali criar muitas boas chances. São Paulo também conseguiu cruzar algumas bolas, ofereceu algum perigo, mas acho que o 0 a 0 foi um resultado justo, porque foi o jogo. Alguma das duas equipes poderia até ter feito o gol em algum lance isolado, mas o resultado saiu muito bom para o São Paulo do Diniz, que já começa aí com confiança esse trabalho. É isso aí. Também vamos falar do jogo do Corinthians, que ganhou da equipe do Vasco por 1 a 0. Ô, Léo, consegue trazer uma palavrinha aí do Vanderlei Luxemburgo? O que ele achou desse jogo? Olha só, a gente foi roubado, tá certo? Esse time aí, tá certo? Esse Corinthians aí, tem que esse jogador aí, podrinho, né? Ou já tinha anemia aí, tá certo? A gente foi roubado aí, tá certo? Teve um pênalti aí que não deu pro projeto. O projeto da gente vai ficar desfeito aí. O que vai acontecer com esse VAR? O assistente variável aí. Eu não entendi isso aí. Então, essas foram as palavras do Luxemburgo. Agora, Léo, agora me traz a sua análise desse jogo. O Corinthians venceu a equipe do Vasco, gol do Ralf. E também teve mais um capítulo aí da história do VAR aqui no futebol brasileiro, né? A gente pode ouvir o gol do Ralf na voz do Jota Júnior? Podemos, pode trazer também. Vou dar play aqui. E veio o Ralf. Gol do Corinthians na Arena. Essa foi a narração de Jota Júnior, emocionante. A torcida aí com certeza se emocionou, lágrimas rolaram na Arena Itaquera, né? Um jogo assim, num horário nada amigável. Eu odeio esse horário das 11 da manhã, né? Muito calor, muito quente, os jogadores não estão acostumados, nem dá pra comer aquele churrasco de domingo, aquele macarrão gorduroso, mas teve jogo e o Corinthians muito mal. O técnico Fábio Carilli até disse isso na sua coletiva. O time do Corinthians deixou muito o Vasco jogar e o Vasco não soube aproveitar as oportunidades que teve, né? Os lances polêmicos, tá? O Vasco tá reclamando de uma bola, bateu na mão do zagueiro do Corinthians dentro da área, um possível pênalti, um gol mal anulado, segundo os vascaínos também. A mesma medida que o Corinthians fez um gol que foi anulado. Mas para mim, bem anulado, porque o Manuel, ele abandona a jogada, olha pro goleiro e obstrui a sua passagem, parando intencionalmente na sua frente. Então esse gol foi bem anulado, né? O Vasco jogou melhor, eu acho, e o Corinthians achou aquele gol com o Ralf. O Vasco teve muito mais condições de atingir o objetivo, que é fazer o gol, do que o Corinthians. O Fábio Carilli vai ter que reinventar muita coisa aí nessa equipe corintiana, né? Sacou jogadores sem mais nem menos. Matheus Vital perdeu espaço com ele, estava jogando muito, algumas coisas que ele não está conseguindo responder ao torcedor do Corinthians, que está na bronca. A vitória, o resultado em si, maravilhoso. O Corinthians, no cenário que estava de ser eliminado pro Suco Del Valle lá na Sul-Americana, era o resultado dos sonhos. Mas para desempenhar um protagonismo maior, uma alavancada na temporada, para até na reta final chegar com um pouquinho mais de perspectiva, tá faltando muito, passando longe. É isso aí. Bom, agora vamos falar do jogo entre Internacional e Palmeiras, que terminou em 1 a 1. E trago ao amigo Tailon Moro dar essa análise aí. O que você achou desse empate? Também tivemos ali algumas polêmicas em relação à arbitragem, Tailon. Dá uma comentada nesse jogo. Então, mais um jogo aí polêmico dentro do Campeonato Brasileiro, né? Toda rodada a gente tem pelo menos uma partida que os torcedores se dizem aí comprometido
o resultado por conta da atuação do árbitro de campo e também do árbitro de vídeo. Mas falando do jogo em si, eu acho que o primeiro tempo o Palmeiras foi totalmente engolido pelo meio-campo do Internacional, né? Mais uma vez, como foi na Copa do Brasil, no jogo da volta lá no Beira-Rio. Atuação magistral aí do Patrick, com muita força ali pelo lado esquerdo, chegando à área até fazendo gol. E Palmeiras voltou bem melhor, né, para o segundo tempo. O Lucas Lima melhorou ali a circulação de jogo. O William também entrou muito bem fazendo gol. Palmeiras poderia até ter virado. O resultado, de certa forma, foi justo pelo que foi o jogo, mas tem muita polêmica aí em torno do lance do segundo gol, que seria o gol da virada do Palmeiras, que marcou o Bruno Henrique. O Léo até pode falar melhor, não estava acompanhando ao vivo nesse momento o jogo, mas aí levantou muita polêmica, tanto dos jogadores, diretoria do Palmeiras, e muita discordância dos próprios comentaristas de arbitragem das emissoras. É um lance diferente, cara. É um lance novo. Porque até então não se tinha visto uma falha nessa recomendação da FIFA. Porque qual que é a determinação da FIFA? Bola bateu na mão do atacante, para a jogada. Para a jogada porque não se pode ter um lance de gol ou promissor a gol, tendo em vista que um atacante tenha tocado a mão na bola. O William tocou a mão na bola. Mas a gente tem que analisar a origem do lance. E é isso que talvez não está nas entrelinhas via de regra, mas deve ser analisado, porque fere alguns outros princípios básicos da arbitragem. Né? O William só toca a mão na bola porque o defensor do Internacional o projeta para a bola. Ele empurra o William. Ele faz um movimento que impede a passagem do William ali, trava e é empurrado. Então o William só rela com a mão na bola por conta da ação do defensor. O que o juiz fez? Deu vantagem ao lance, Bruno Henrique foi lá e virou o jogo. O que o juiz, depois de olhar o VAR, decidiu? Para na mão do William, marca a falta pró-internacional. Onde está a discordância? 3 possibilidades. Ele poderia ter marcado falta no William. Falta nesse empurrão do atleta do Internacional. E isso não beneficiaria o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras teria que ter a vantagem do lance. Tendo a vantagem do lance, ele não beneficiaria o infrator, que foi o defensor do Internacional. O gol do Palmeiras seria legal por esse princípio. E o que ele marcou dentro de campo foi isso, essa vantagem. Segundo princípio, ignora a ação do defensor, marca a falta do William e acabou o lance. Foi o que ele acabou fazendo. O terceiro, e o outro ainda que a gente nem imaginou que pudesse acontecer, foi ele ignorar essa ação do defensor, marcar a mão do William e beneficiar o infrator dando a falta para o Palmeiras. Né? Ele beneficiaria o Internacional se ele desse a falta do Palmeiras, para o Palmeiras bater na área, porque o cara faz a falta e ele para o jogo impedindo um ataque promissor. Então, muitas discordâncias, e isso tá errado no livro de regra, porque o livro de regra fala, para a falta a todo custo, a FIFA não se preocupou. Então, Palmeiras e Internacional foram cobaias, foram aí os que mostraram ao mundo do futebol e ao mundo do livro de regra da arbitragem que a recomendação é falha, ela pode beneficiar um infrator. Então, isso vai ser estudado pela FIFA, eu tenho certeza. Vai chegar no arbitral para que eles pensem e repensem essa escrita, se é justo mesmo parar um lance promissor só pelo atacante ter tocado a mão na bola. Para mim, o gol foi legal, né? A marcação de campo deveria ter sido respeitada, porque foi um lance, querendo ou não, interpretativo, porque poderia ter sido marcado ou a falta do atacante, ou a vantagem, ou a falta do defensor. O Braulio decidiu de campo de maneira mais correta possível. Só que o VAR, que está aí para ajudar, acabou fazendo o árbitro pecar. Muito triste, mas também bom para o futebol, que agora vai ter que reavaliar essa recomendação. Um lance complicadíssimo, muito complexo, mas que no final teve um desfecho incorreto pelo VAR sendo aplicado em um lance que o árbitro de campo tinha acertado. Muito bem. Então, tivemos outros jogos também válidos pelo Campeonato Brasileiro. Vitória do Santos para cima do CSA. Os gols do Santos foram marcados por Eduardo Sacha e Carlos Sanches. Vitória por 2-0. Tivemos vitória também do Fluminense, até de uma forma um pouco surpreendente, né? O Fluminense vencendo a equipe do Grêmio em casa com gols de Nenê
e Caio Henrique. O Fluminense aí que subiu algumas colocações no campeonato, né? Agora a equipe já tá fora da zona de rebaixamento. Vamos ver o que pode acontecer aí pro time no resto da competição. E tivemos um empate, a vitória entre Atlético Mineiro e Ceará. Atlético marcou aí com Luan e Otero e Thiago Galhardo descontou para o Ceará. E por fim, o último jogo que aconteceu no domingo, a Atlético Paranaense empatou com a Chapecoense por 1-1. O gol do Atlético foi do Nicão. O gol da Chapecoense foi marcado por Arthur Gomes. Vamos ter aí mais 3 jogos que acontecerão nessa segunda-feira. Fortaleza e Botafogo, Avaí e Bahia, Goiás e Cruzeiro. Todos esses jogos às 20 horas. O Campeonato Brasileiro, na briga pelo título, continua na mesma diferença de pontos, né? O Palmeiras e o Flamengo, eles vinham numa sequência muito grande de vitórias e logo nessa rodada os dois empataram juntos. Então continua a vantagem de 3 pontos do Flamengo sobre o Palmeiras. O Santos está em terceiro com 41, Corinthians em quarto com 38, Inter com 37, São Paulo com 36. Lá na zona de rebaixamento, Cruzeiro com 19, CSA com 19, Avaí com 16, Chapecoense com 15 pontos. E bom, vamos falar então do que todo mundo está esperando nessa semana, que é a Libertadores. Vamos ter o primeiro jogo das semifinais. Vamos ter River Plate e Boca Juniors amanhã, terça-feira, dia 1 de setembro, né? Não, dia 1 de setembro, River Plate e Boca Juniors. E na quarta, dia 2, vamos ter Grêmio e Flamengo. Vamos começar falando aí do confronto entre os argentinos. Léo Lustosa, o que você espera para esse primeiro jogo entre River Plate e Boca Juniors? Cara, um dos grandes momentos da história dos dois times, né? Lógico que não é maior do que a final que aconteceu ano passado, né? Para esse clássico, que para mim é o maior clássico do mundo. River e Boca protagonizam sempre grandes espetáculos de futebol, apesar de sempre também estarem envolvidos em grandes polêmicas e tal. Mas dentro de campo, são duas equipes que têm potenciais absurdos, né? Os seus treinadores são muito competentes, os plantéis são muito bons, tão bons quanto alguns do Brasil. Até acho que o brasileiro e a imprensa no Brasil acaba supervalorizando alguns elencos brasileiros e desvalorizando essas duas potências do futebol argentino, que mesmo se tivessem elencos inferiores, não poderiam ter sido ou serem desprezíveis. São times com uma camisa pesadíssima e que tem condição sempre de bater em um brasileiro que está mais forte financeiramente e por assim vai. Mas isso não acontece. Hoje, para mim, as duas equipes têm um nível técnico muito parecido, né? Apesar de terem estilos um pouquinho diferentes, acho que o duelo ele é muito equilibrado, além de ser um clássico. Outra coisa que pesa nesse momento é que o River Plate bateu o Boca no passado. Então, a responsabilidade desse confronto está muito mais para cima do Boca Juniors. E isso pode gerar aquela ansiedade pré-jogo. Quem conhece muito mais esses plantéis das duas equipes é o Tyler. A minha opinião é de que o River vai estar mais tranquilo e nesses dois confrontos vai ser mais eficiente no momento ali decisivo, de uma bola bem passada ou outra, e eu penso num Boca mais ansioso. O Tyler não pode falar dos plantéis, no nível técnico, tático, ele conhece bastante as equipes, mas eu dou favoritismo, não favoritismo que eu tô falando de maneira errada, mas eu acredito um pouquinho mais que o River vai passar do Boca. Ô Léo, antes do Tylon falar, eu tô vendo que aí no estúdio tá passando aí do seu lado o nosso grande fã do futebol argentino, Mauro César. Ele consegue pegar uma palavrinha dele desse confronto que vai ter amanhã? Eu acho que, primeiramente, boa tarde aos amigos, Tylon Moro, José Walter, Leonardo, enfim, saudações, nação e todas as outras nações, mas principalmente a minha. Eu torço para um time, nunca escondi isso, que todos conhecem, muito prestigiado, um time que é aguerrido, né, e está protagonizando aí grandes times nos últimos anos, né, que obviamente é o Racing, Racing do futebol argentino. No Brasil eu não tenho time,
não sou porta-voz de nenhuma torcida e não vou protagonizar coisas pífias, pragmáticas ou resultadistas, assim como Bandeira de Melo e Abel Braga sempre fizeram. Acredito que o confronto argentino será equilibrado e poderia ter um time mais forte, que é o Racing. Mas já que é Boca e River, esperamos aí um confronto bem jogado, um confronto raiz, como é o futebol argentino. Entre Grêmio e Inter, Grêmio e Flamengo, olha, até confundi o nome, nem penso nesse time Flamengo. Acredito que o Flamengo é muito melhor que a equipe do Grêmio, o Grêmio não tem tradição na competição, a equipe do Flamengo tem muita tradição na Libertadores, isso é nítido, isso é notório, e o Jorge Jesus tem muito mais repertório do que o Renato. Acho que o Flamengo passa e que também qualquer argentino passa, né? Então é isso. Então, essa foi a palavra do nosso querido Mauro César. Obrigado pela participação. Agora, Tylon, traga a sua análise desse confronto. Oi. Voltou, Mauro César? Sim, só queria vender para vocês o meu curso online que eu estou fazendo para quem quer ser jornalista esportivo. Entre no site maurocesaresperneia.com e compre e adquira. Muito bom o preço e vai ser muito agregador. Obrigado, saudações. Grande curso para quem quer se tornar jornalista esportivo. Chame os amigos aí e rache esse curso, porque é muito conhecimento e com certeza, pela qualidade do nosso jornalista, vai ser, assim, deve ser muito caro, porque é muita qualidade. Bom, agora, Tylon, me diga sua análise, o que você consegue projetar para esse jogo entre River Plate e Boca Juniors pela Copa Libertadores que acontecerá nessa terça-feira? Então, José, é até difícil aí falar depois desse pronunciamento do nosso querido Mauro César, mas confronto aí que envolve muitos egos, né, de ambas as partes. Temos aí Gabigol de um lado, Renato Gaúcho do outro, alguns jornalistas aí da imprensa, né, que também gostam de tomar uma posição, sem aí se referir a ninguém especificamente, mas um confronto aí bastante equilibrado. Nossa, tô falando de um confronto, vou falar do outro, mas enfim. Que o Maurão tava falando do Grêmio e do Flamengo, mas vamos falar antes do River e do Boca. River e Boca é um confronto que tem sido muito disputado nos últimos anos, e o Boca não ganha do River desde 2017, então teve uma série aí de vitórias do River desde lá, e alguns empates também, incluindo o que aconteceu aí no último mês. Ficou 0-0 o jogo na casa do River, né, lá no Monumental de Núñez. O River amassou o Boca durante a maior parte do jogo, mas não conseguiu fazer o gol. Então ficou 0-0. Hoje a situação das duas equipes o Boca é o líder do Campeonato Argentino com 18 pontos e o River está em sétimo com 14, 4 pontos a menos. Ainda estamos meio no começo, né? Então está equilibrada a tabela. O plantel das duas equipes, eu acho que é bastante equilibrado, com uma pequena vantagem da equipe do Boca, que foi muito bem na última janela de transferências em junho e em julho, trazendo aí nomes como o Salvio, que estava no Benfica, também McAllister, que é um jovem promissor também argentino, o próprio Ian Hurtado, também é outro jovem equatoriano que tem bastante potencial, e o nome mais conhecido que é o Dani De Rossi, né, que veio lá da Roma, dispensado praticamente de lá, veio aqui e está jogando muito bem. O River conta com o desfalque do seu camisa 10, né, o Juan Quinteiro, que não joga desde o começo do ano, teve uma lesão muito séria no ligamento cruzado, e talvez volte aí para a segunda partida, ainda não há uma definição. Mas o River mesmo assim conta com bons nomes, né? Tem o goleiro Armani, que sempre vem muito bem, o próprio Ezequiel Palacios, que deve deixar o River provavelmente ao longo da temporada, tem propostas de vários clubes europeus, e principalmente eu acho meu destaque vem para os dois meias da equipe que vem jogando muito, que é o Ignacio Fernandes, tomou a vaga do Quinteiro, e o Nico de la Cruz, que é meio-irmão do Carlos Sanches, que é jogador hoje do Santos. A dupla de ataque pode variar, né? Pode ser o Lucas Prato, pode ser o Borré, o próprio Matias Soares. Então é um elenco muito bom do River. O Boca, como eu já disse, tem esses destaques que foram trazidos na última janela, mas também tem nomes muito bons, como o próprio Bebel Reynoso, o Carlitos Teves e o Ábila, que também vem numa sequência muito boa de gols na Libertadores, né? Marcou aí contra a LDU nas quartas de final. O jogo é muito equilibrado, eu aposto aí
numa vitória do River para esse primeiro jogo, mas tudo pode acontecer, né? Eu acho que o Boca já vem aí com esse pequeno ranço desde a final que aconteceu ano passado no Santiago Bernabéu, mas mata-mata, independente da fase das duas equipes, eu acho que os elencos aí são bastante parecidos, os dois têm muita experiência. Muito bem. Agora vamos falar do outro jogo, que é o confronto brasileiro entre Grêmio e Flamengo, né? Ô Léo, tu acha que pode ter alguma vantagem o Flamengo decidir em casa ou realmente vai ser uma coisa que pode talvez se decidir mais do primeiro jogo ou realmente está tudo em aberto, já que também no confronto anterior o Grêmio começou mal em casa e conseguiu virar sobre o Palmeiras. Você conhece bem esse jogo. O que você consegue trazer a sua análise? O que dá pra projetar? Muito difícil, né? Trago lágrimas, né? Obrigado pela lembrança aí. Mas espero que o nosso querido amigo que tá ouvindo não entenda. Enfim. Vamos trazer então aí a análise para esse confronto. Eu acredito que assim, esse confronto começou no bastidor há um mês mais ou menos. Quando os dois técnicos, Renato e Jorge Jesus, começaram. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. O meu time joga o melhor futebol do Brasil, com resultado. E o outro, não, porque o melhor time que joga o melhor do Brasil é o meu time, o Flamengo, com o Arrascaeta, com o Bruno Henrique, com o Gabigol fazendo gol. Hoje tem gol do Gabigol, hoje tem gol do Gabigol. Então, o debate começou antes, né? Muito mais por parte do Renato, que pra mim foi inteligente em fazer isso, né? Porque dentro de campo, a vantagem inicial, pra mim, nitidamente é do Flamengo. O Flamengo tem um elenco muito melhor que o do Grêmio. Mas o Grêmio tem tradição, um bom técnico, disciplina tática, boas ideias, não recusa o jogo, não faz o famoso antijogo de retranca, quer ganhar. O Flamengo vai para ganhar do Flamengo, do Grêmio, perdão. O Grêmio vai para ganhar do Flamengo. Da mesma maneira que o Flamengo tem se preparado e tem condições totais de ganhar e passar o carro para cima do Grêmio. Acho que é um confronto que, no aspecto de vontade, no aspecto de torcida, vai ser muito equilibrado. O Beira-Rio, não. Tô com outro trauma, você tá entendendo, né? O Olímpico lá, a Arena do Grêmio, vai estar lotado, torcedor apoiando. É um grande momento pro futebol do Rio Grande do Sul, mais uma vez, com um time nas semifinais da Libertadores. Na mesma medida que na volta o Maracanã vai estar abarrotado, vai ter gol do Gabigol, vai ter plaquinha, vai ter Chapolin, vai ter muita emoção. Isso não vai faltar nessa semifinal. Nos aspectos táticos, as duas equipes pensam de maneira parecida, jogam para frente, com aproximação, com toques rápidos, querem a posse da bola, não recusam essa posse e tentam sempre buscar o gol. O Grêmio mostrou-se muito capaz também de ter momentos reativos no jogo, como fez com o Palmeiras. O Palmeiras não sabia jogar com a bola, o Grêmio foi lá, fez 2 gols, garantiu sua classificação e deu a bola para o Palmeiras. Mas essa é uma estratégia de risco quando se trata de Flamengo do outro lado, porque o Flamengo trabalha muito bem a bola. Os desafios do Renato serão grandiosos. Marcar a saída de bola de Rafinha, de Felipe Luiz principalmente. O Tylon vai comentar daqui a pouco sobre o que Renato Gaúcho pode fazer para parar essa máquina que é o Flamengo. E o Flamengo, por sua vez, tem que manter esse desempenho, essa concentração. Porque se a noite dos atletas, principalmente os do ataque, forem inspiradas, é difícil tirar da mão do Flamengo essa vaga para a final. Mas não descartem Renato Gaúcho fazendo surpresas para o confronto. Muito bom jogo, na voz de Galvão Bueno, olha o gol! Bom, Tylon, como o Léo já antecipou a pergunta, me diga, como é que você acha que o Renato pode parar toda essa boa fase da equipe do Flamengo? Então, José, como o Léo já disse, né, um confronto muito equilibrado, porém eu acho que as duas equipes têm uma certa diferença, né? O Flamengo ainda é uma equipe em construção, de certa forma, porque o trabalho do Jorge Jesus é bastante recente. Tem aí cerca de 2 meses, enquanto o Renato Gaúcho já vem com essa equipe aí há anos, né? Apenas modificando algumas peças. Hoje, eu acho que a equipe do Grêmio é muito madura, ou seja, ela sabe lidar com a partida de diferentes maneiras ao longo do jogo. Então, de certa maneira, às vezes propõe, às vezes espera um pouco, como foi em jogos contra o próprio Palmeiras no Pacaembu, também contra o Santos recentemente pelo Campeonato Brasileiro, e sabe usar suas armas de forma letal,
próprio Cebolinha, que vem jogando muito, né, nesse último mês, Matheus Henrique também, que vem dominando o meio-campo, e também a dupla de zaga que a gente sempre conhece, que é muito sólida. A entrada do Maicon no time, né, de volta, que estava com uma lesão, pode fazer a diferença ali no controle do meio junto com o Matheus, e também é importante a volta em bom estado, né, técnico de 2 jogadores, o Luan, que fez boa partida aí recentemente, e também o Tardelli, né, que vem fazendo vários gols ao longo das últimas semanas. Então, eles podem fazer a diferença no confronto e ajudar o Cebolinha e o próprio Matheus a terem esse protagonismo na resolução dessa semifinal. Por outro lado, a equipe do Flamengo, eu acho que tem um certo favoritismo, né, pela sequência e de invencibilidade que tem tido consistência nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. O elenco, claro, é muito bom, contou com aditivos, né, nessa última janela, como o próprio Felipe Luiz, Rafinha e o Gerson, que eu acho que tem feito muita diferença, né, o cara que às vezes não é muito falado, mas ele faz os outros jogarem, o próprio Rascaeta e a dupla de ataque. Então, eu acho que vai depender muito de como o Renato vai conseguir encontrar uma forma de neutralizar essa construção do jogo da equipe do Flamengo. A construção do Flamengo está muito pautada em cima do Felipe Luiz, do Everton Ribeiro e também do Gerson, né, que saem ali do meio-campo para tentar municiar ali a dupla de ataque, e também o Rafinha, que é uma arma boa ali pelo corredor direito. Então, eu acho que o Grêmio não vai abdicar, claro, de jogar, mas tem que primeiro saber controlar essas armas aí do Flamengo para não ter nenhum risco defensivo. A partir daí, eu acho que um certo problema que o Flamengo já demonstrou, isso é característica do modelo de jogo e também das peças que o time tem, é a recomposição. Então, Arão e Gerson não são exatamente grandes marcadores, digamos assim. O Gerson originalmente é um meia, o Arão é um segundo volante. E os dois laterais já têm mais de 33 anos, né? Então, eles ali buscando sempre o ataque vão deixar inevitavelmente bastante espaço na defesa. Então, eu acho que vai depender de como o Grêmio vai conseguir neutralizar isso e partir para cima com suas armas, né? O Everton, Cebolinha, muito rápido ali pela esquerda. O Alisson também vem jogando bem nos últimos jogos da Libertadores, também do Brasileirão. Então, o Grêmio precisa saber segurar essas peças do Flamengo para partir em cima. Eu acho que aí ele pode se beneficiar amplamente, né? Conseguindo aí o controle do meio-campo e também usando aí suas ferramentas de ataque, que o Renato sabe muito bem. A gente tem visto, né, isso ao longo do tempo, para poder construir o resultado nesse primeiro jogo. O primeiro jogo, tudo pode acontecer, claro, mas o Grêmio tem vantagem por jogar em casa, e aí seria importante, né, abrir vantagem de pelo menos 1 ou 2 gols para lá no Maracanã ter um pouco mais de calma e paciência, porque lá realmente é muito difícil jogar contra, né, já foi visto aí em últimos confrontos mata-mata. Muito bem. Vamos também dar uma faladinha sobre Champions League. Temos a segunda rodada acontecendo nesta semana. Temos alguns jogos interessantes para poder comentar um pouquinho e também falar algumas coisas, né? Bom, vamos ter pelo grupo B, Tottenham e Bayern de Munique, nessa terça-feira, 4 horas. Então, para quem gosta de futebol, tá feito, porque tem esse baita jogo e depois na noite tem Libertadores. Então, Tottenham e Bayern de Munique. Temos também Juventus e Bayer Leverkusen, também um jogo interessante. Vamos ter Liverpool e RB Salzburg, que talvez possa ser um jogo bacana, vamos ver o que pode rolar. Vamos ter Barcelona jogando contra a Inter de Milão, Barcelona que não está em uma boa fase, e a Inter de Milão precisa fazer um bom jogo contra o Barcelona se quer se classificar, e precisa também se recuperar da primeira rodada, né, quando a equipe tropeçou diante do Slavia Praga. Então, são esses os jogos mais interessantes. Léo, o que dá para esperar desses jogos bacanas? Vamos começar falando do jogo do Tottenham com o Bayern de Munique. Tottenham começou com um empate sobre a Olympiacos e o Bayern de Munique começou com uma boa estreia diante do Estrela Vermelha.
Olha, Zé Walter, amigos, acredito que esse confronto vai ser marcado por algumas situações, principalmente do que vem acontecendo. Acho que o Tottenham não tem feito a temporada dos sonhos, né? Precisa dar resposta ao seu sócio, ao seu torcedor, e principalmente por conta do que apresentou na última temporada, um time que teve capacidade de chegar até a final do torneio, que é o torneio mais concorrido, disputado, cobiçado do mundo. Por outro lado, acho que a equipe do Bayern agora, junto até com o Coutinho se habituando bem aos aspectos táticos e à maneira que a equipe do Bayern se comporta, né? Acredito que, olha, o favoritismo para mim é do Bayern. Tem feito bons jogos e o Coutinho ainda chegando. É um jogador diferente, querendo ou não. Ainda falta apresentar muito na sua carreira, mas tá em casa, tá jogando bem, deu assistência para gol na última rodada aí do Campeonato Nacional. E é isso aí, eu coloco o favoritismo na conta do Bayern e o Tottenham precisando aí dar uma resposta. Tem hora que o Zé dorme, gente, mas é normal, tá? Ele foi só tomar uma água. Ô, Tyler, fala aí do jogo. Esqueci aqui o microfone mutado aqui, amigo Leonardo Lustosa. Estava eu falando sozinho para ninguém aqui no estúdio. Mas tudo bem. Tylon, me diga aí qual a sua expectativa para esse jogo diante do Bayern de Munique, que é o favorito, mas o Tottenham joga em casa, né? Dá uma faladinha aí, Tylon. Não me prolongando muito, eu acho que a gente tem equilíbrio, né? O Tottenham, por jogar em casa, pode até ter uma vantagem, mas o Bayern também vem um pouco melhor do que o Tottenham. O Tottenham nos últimos 10 jogos teve apenas 3 vitórias em cima do Aston Villa, do Crystal Palace e do Southampton. Então, com bastante dificuldade aí. O Maurício Pochettino, nesse início de trabalho na temporada, o Tottenham trouxe vários reforços, né? Trouxe o Lo Celso, trouxe o Sessegnon, trouxe o Ndombele, mas eles ainda não estão disponíveis para jogar, né? Apenas o Ndombele que tem atuado mais. Então o Tottenham mostrando bastante dificuldade em vencer seus jogos. O último jogo contra o Olympiacos abriu 2-0 lá na Grécia e sofreu um empate. Então, bastante pressionado aí. O grupo não é, assim, dos mais complicados, né? Tem depois do Bayern, tem Estrela Vermelha e o Olympiacos. Eu acho que o Tottenham deve se classificar, mas precisa mostrar seu favoritismo em casa diante do Bayern e vencer, até pensando aí em um possível primeiro lugar. O Bayern tem encontrado o melhor futebol nos últimos 2, 3 jogos, né? Feito bastante gol. E aí tem contado aí com a atuação principalmente do Coutinho, né, no meio campo. Ele tem encaixado bem, além dos gols do Lewandowski e dos passes, né, do Kimmich. Eu acho que o confronto tende a ser equilibrado. Vou falar que o Tottenham vai vencer porque precisa muito do resultado, mas o Bayern também vem bem, né? O Coutinho também costuma marcar bastante contra times ingleses. É isso aí. E bom, vamos falar também um pouquinho do jogo do Barça contra a Inter de Milão. Barcelona, que como eu já citei, não vem fazendo uma boa temporada. O seu aproveitamento sem o Messi é de apenas 17%, né? E joga contra a Inter de Milão, que tropeçou aí na primeira rodada. O Tylon, passando a bola novamente para você, o que você espera desse jogo? Eu acho que é um confronto muito difícil para o Barcelona, talvez o maior desafio da temporada até aqui. Claro que o jogo contra o Borussia já foi muito difícil, né? Mas a Inter de Milão vem muito bem também. O Antônio Conte, desde que chegou lá, tem armado um time muito consistente, tanto na defesa quanto no ataque. E o Barcelona talvez não conte com o Messi. A gente vai ter a lista dos relacionados apenas amanhã, mas não conta talvez com o Messi e também com outro destaque da temporada até aqui, que é o jovem de 16 anos, o Ansu Fati. O time do Valverde tem sido muito vulnerável na defesa, contando aí com os milagres do Ter Stegen, e lá na frente o time mostra poucas soluções ofensivas. O Alba também está machucado, né? Tem atuado o Firpo, que recém chegou do Betis. O Suárez também tem entregado pouco, né? O Griezmann não mostrou quase nada aí do seu futebol, atuou bem em apenas 2 partidas. Então o time com muita dificuldade aí na construção do seu jogo e também na defesa. Para mim, o destaque da temporada até aqui é o Arthur. O Arthur tem atuado bem no meio campo, tem ali tentado, né, dar uma vida a esse setor.
mas eu acho que o Barcelona vai enfrentar muitas dificuldades diante de uma equipe da Inter de Milão, que tem mostrado bastante aí, meio campo muito bem, a defesa aí com o Godin, com o Skriniar, e o ataque lá com o Lukaku, o Alexis Sanches, né, ele pode até ter lei do ex aí no Camp Nou, e o Lautaro Martinez. Eu acho que o jogo tá cheirando um empate, mas vamos ver. E fazendo um merchan muito rápido, tá vindo aí a Rádio 433, uma transmissão totalmente diferente aí para você que quer acompanhar o futebol ouvindo, uma transmissão bacana. E um dos personagens que estarão juntamente com a gente, que largou aí o futebol recentemente, é o Filipão. E ele já tá aqui juntamente com a gente, tá passando aí perto do Léo. Léo, o Filipão vai dar uma palavrinha sobre o jogo do Barça hoje. O que você está esperando? Bah, bom dia, né? Não sei que hora você tá assistindo, né? Mas sua prima falou que você vai ver à tarde, então boa tarde. Eu trabalhei lá na Europa, né? Jogo muito bom, bom demais, né? Daverson era de lá, jogou no time lá, né? Fez gol, casquinha, aquela casquinha bem feita. Bah, Barça e Inter, jogo grande. Acho que a Inter vem um pouco melhor, né? Ganhou todos os jogos do Nacional, né? E o Barça tá com o Valverde meia boca, mais pra lá do que pra cá. Acho que falta bastante, né? Fluminense ligou pra mim, Cruzeiro ligou pra mim. Você que estão falando aí que eu tô ultrapassado? Bah, estão me chamando. Inter ganha, Inter vence. Tchau. Então essas foram as palavras do Filipão e nós encerramos por aqui então o podcast desta segunda-feira, dia 30 de setembro, último dia de setembro, tá chegando o verão aí. E bom, encerramos o podcast por aqui. Agradeço ao amigo Leonardo Lustosa, ao amigo Tailon Moro, todos os personagens que participaram aqui do podcast, Mauro César, Filipão, só a galera boa. Então é isso aí. Obrigado a todos e até a próxima.